Olá! No podcast de hoje falaremos sobre saúde da mulher, com enfoque na importância do Outubro Rosa e sobre o câncer de mama. Atualmente no Brasil, o câncer de mama é um problema de saúde pública, visto que apesar dos diferentes recursos para tratamento e prevenção, os índices sobre número de mortes e surgimento de novos casos ainda são altos. Os últimos dados apontados pelo INCA, Instituto Nacional do Câncer, mostram que o número de novos casos para o ano de 2020 ultrapassa a casa dos 66 mil casos. É o tipo de câncer que mais acomete as mulheres no país, depois dos tumores de pele não melanoma e também o que mais mata. Vale observar que, devido a isso, a importância de falar sobre este assunto, suas formas de prevenção e os tratamentos utilizados atualmente é uma garantia de que a informação chegue ao maior número de mulheres possíveis e que permita o acesso aos recursos existentes se necessário. O que é a campanha do Outubro Rosa? O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. Ele foi criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure. A data é celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença. Também tem por finalidade proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. O que é o câncer de mama? O câncer de mama é uma doença resultante da multiplicação de células anormais da mama, que formam um tumor com potencial de invadir outros órgãos. Há vários tipos de câncer de mama, sendo que alguns se desenvolvem rapidamente e outros não. A maioria dos casos tem boa resposta ao tratamento, principalmente quando diagnosticado e tratado no início. Quais são os sinais e sintomas do câncer de mama? A importância do conhecimento das mamas é necessária para que possa ser identificado qualquer tipo de anormalidade e, assim, a busca pela ajuda médica seja procurada o quanto antes. As mulheres devem ficar atentas a alterações nos mamilos, pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja, pequenos nódulos na região embaixo dos braços, axilas, nas mamas ou no pescoço, e saída de líquido anormal das mamas. Como é realizado o diagnóstico? Para o diagnóstico de câncer de mama, além de uma boa anamnese, envolve também 3 processos feitos por um médico treinado e experiente, competindo normalmente ao ginecologista ou ao mastologista, sendo eles: o exame clínico, onde deve incluir a inspeção estática e dinâmica das mamas e palpação dos linfonodos axilares e das mamas. Exames de imagem, como a mamografia e a ultrassonografia, e em casos em que há a necessidade de um resultado mais conclusivo, é feita a realização da biópsia. E com que idade devo fazer os exames? A recomendação da American Cancer Society é a realização a cada 3 anos do exame clínico mamário para mulheres entre 20 e 39 anos e anual após os 40 anos. Já o rastreamento por mamografia, segundo o Ministério da Saúde brasileiro, deve ser feito por mulheres com idades entre 50 e 69 anos, com o máximo de 2 anos entre os exames. Para as mulheres que se enquadram no grupo de risco, os exames tanto clínicos quanto os de mamografia devem ser feitos anualmente a partir dos 35 anos. Como é realizado o tratamento? Com os avanços na abordagem do câncer de mama que aconteceram nos últimos anos, principalmente no que diz respeito a cirurgias menos invasivas, ocorreu também a individualização do tratamento. O tratamento varia de acordo com o estágio da doença, suas características biológicas, bem como as condições da paciente. O prognóstico do câncer de mama depende da extensão da doença, assim como as características do tumor.
Quando a doença é diagnosticada no início, o tratamento tem maior potencial curativo. Quando há evidências de metástases, doença à distância, o tratamento tem por objetivos principais prolongar a sobrevida e a melhora da qualidade de vida da paciente. As modalidades de tratamento do câncer de mama podem ser divididas em tratamento local. É realizado a cirurgia e radioterapia, além de reconstrução mamária. Com relação ao tratamento sistêmico, é feito quimioterapia, hormonioterapia e terapia biológica. Atuação da fisioterapia em pacientes com câncer de mama. O contato da paciente com o fisioterapeuta deve ser feito antes da cirurgia para que seja explicado os objetivos da fisioterapia e esclarecer possíveis dúvidas. O objetivo da fisioterapia deve ser focado na identificação de alterações pré-existentes e possíveis fatores de risco para as complicações pós-operatórias, e caso seja necessário, ainda nesta etapa, deve-se começar o tratamento visando minimizar e prevenir possíveis sequelas. O fisioterapeuta irá atuar na melhora da paciente com cuidados pós-operatórios, trabalhando a dessensibilização de nervos, reduzindo complicações linfáticas, trabalhando em aderências teciduais, como nos casos das cicatrizes, recuperando a função dos movimentos e da força muscular, diminuindo as dores presentes e prevenindo alterações posturais. Tudo isso será feito usando recursos de terapia manual. Por que não se fala mais sobre o autoexame e sim em conhecer a própria mama? Sabe-se que nas primeiras campanhas de prevenção ao câncer de mama, falava-se muito sobre a importância do autoexame e havia até um certo incentivo em fazer o mesmo como uma forma de prevenção. Com o tempo e com os avanços dos estudos, observou-se que, apesar da palpação das mamas detectar nódulos maiores, é considerável ressaltar que as mulheres conheçam suas mamas e procurem um médico caso veja que algo de seu normal tenha mudado, principalmente em países em que não há acesso de forma fácil aos exames de rastreamento ou diagnóstico precoce. Por isso, é importante falar sobre ele, deixar claro que o exame de fato deve ser feito de forma periódica por um médico experiente para que ele examine de forma correta. Curiosidades e incidência do câncer de mama nos homens. Com relação à incidência de câncer de mama nos homens, sabe-se que, apesar dos números serem extremamente baixos, é necessário que também esse grupo atente aos cuidados com a sua mama. Nos últimos estudos, observa-se que apenas 1% dos novos casos que surgirão neste ano estão relacionados aos homens. Este texto foi elaborado por Gabriela Santos e Beatriz Sartori, supervisionado pela professora Cláudia Pignatti Frederici Teixeira. Chegamos ao fim deste podcast. Espero que as informações tratadas aqui tenham esclarecido suas dúvidas. E não se esqueça, se conheça, se ame e se cuide. Até mais!